Eu sou a Luana Lessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação climática brasileira, né? Vou te mostrar quais são os climas do Brasil. O Brasil, a maior parte dele está situado na faixa intertropical, que significa que está sob a influência de bastante tropicalidade, bastante quente, né? Mas só que, devido aos fatores climáticos, a gente tem diferenças climáticas dentro do nosso país. E eu vou mostrar elas para vocês. Bom, se a gente olhar aqui nesse mapa, ele vem dividido de acordo com os nossos climas. Nós temos aqui em amarelo o clima equatorial. Quais são as características do clima equatorial? O próprio nome já te avisa, né? Equatorial te lembra Equador. E o que tem de importância, assim, em referência ao clima nesse momento do Equador? A questão de ter maior radiação, né, no Equador. Então, quanto mais próximo ou cortando pela linha do Equador, você recebe influência, né, de mais radiação solar. Então, faz com que essa área seja mais quente. Então, o clima equatorial, ele tem médias térmicas elevadas, né, bastante calor. Outro ponto também é que ele vai ter chuvas abundantes. Porque nesse momento, né, você esquenta bastante, você tem também uma quantidade de água que vai virar, né, chuva. Aqui nós temos também a questão da vegetação. Aqui nessa porção do clima equatorial é onde temos a floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela vai liberar para o nosso ambiente, né, bastante umidade, né, colaborando para essas chuvas abundantes. Chove quase todo dia. Para quem mora nessa região ou já visitou, vai lembrar que muitas vezes você marca os encontros, marca algumas coisas assim antes ou depois da chuva, porque praticamente chove todo dia e praticamente no mesmo horário, porque eles passam o dia inteiro de calor e no final do dia chove. A baixa amplitude térmica é outra característica do clima equatorial. O que é uma amplitude térmica? É a diferença de temperatura entre a maior e a menor temperatura. Você diminuindo uma pela outra vai te dar uma diferença. A gente na geografia chama essa diferença de amplitude térmica. E ela vai ser baixa, já que o tempo todo, durante o ano, você não tem uma variação de temperatura. Ali vai ficar sempre acima dos 22 graus, basicamente, e não vai aumentar muito, entendeu? Diminuir muito, quer dizer, a temperatura. Então, quando você vai diminuir a máxima pela mínima, é uma variação bastante pequena. Então, ela tem essas características, médias térmicas elevadas durante o ano inteiro, você tem chuvas abundantes, bastante umidade no ar, você tem também baixa amplitude térmica. Outro clima que nós vamos tratar é o clima tropical. Ele está em boa parte, olha só, do nosso território. E ele tem uma característica que é o seguinte, ele também tem temperatura elevada, só que ele tem duas estações bem definidas, marcadas por um verão muito chuvoso. Esse verão chuvoso, na verdade, ele está ligado também com chuvas convectivas, né? Que é quando você tem um dia bastante quente e no final do dia, aquele vapor de água que estava na atmosfera, ela vai se tornar chuva uma vez que ela sobe, perde a sua temperatura e cai, né, em formato de chuva, né? Perde a sua temperatura e sai do estado vapor para o estado líquido. Então, nós temos bastante chuva no verão, que é quando você vai ter um tempo, né? Além de, por mais que durante o ano seja bastante quente, nesse momento a gente tem uma elevação. Seu inverno já é seco, é o período do ano onde a gente já tem bastante queda na pluviosidade. A amplitude térmica dela é entre 5 e 7 graus. Então, assim, a gente percebe que esse clima, na verdade, ele vai ocupar boa parte, exceto aqui nessa porção que liga o litoral, aqui que tem uma característica específica que eu vou falar para vocês, e aqui no sudeste e sul. Bom, esse clima tropical também é conhecido como tropical típico e a gente tem variações do clima tropical, por isso que ele é chamado de tropical sozinho ou tropical típico.
Os outros tropicais são os seguintes, que nós temos também. O tropical de altitude, o tropical atlântico e a gente vai ter depois o subtropical, tá? Mas vou trabalhar primeiro aqui com vocês o semiárido. O semiárido, ele já tem uma característica de ser bastante seco. Então, olha só, ele tem temperatura bastante elevada, mas a pluviosidade dele é baixa. Ele é bastante seco. Ao longo de um ano inteiro, você tem aí até mais ou menos 700 milímetros de chuva. Isso pensando num ano inteiro. É uma marca, né, anual. Então, a gente vê que, na verdade, a gente passa por um período de bastante calor, mas também bastante seco. Isso influencia, por exemplo, na agricultura, isso influencia, por exemplo, na captação de água para uso doméstico. E é aqui, ó, nessa porção, onde a gente tem também, né, a nossa característica, né, dos polígonos da seca. São estados, né, áreas que estão sendo afetadas pela seca, pela dificuldade de acesso à água, e a própria gestão, né, do estado acaba não sendo eficiente para conseguir melhorar a captação de água, para conseguir melhorar a situação dos nordestinos que sofrem com essa seca, que assim, é natural a seca por conta da nossa condição climática, porém a gestão da seca é algo político que precisa ser melhorado. Outro clima que nós vamos ter vai ser, ó, o clima tropical de altitude, que vai ser esse aqui no sudeste, né? Basicamente, a maior parte dele no sudeste. A gente no tropical de altitude sofre a influência da altitude, esse fator. O que é uma altitude, né? É a altura do relevo. Quanto mais alto o relevo, o que acontece? Você acaba tendo uma queda da temperatura. Uma vez também que quanto mais alto o relevo, você diminui também a porção de massa de ar, que o que esquenta na nossa superfície terrestre não é necessariamente o nosso solo, mas a massa de ar de onde a gente vive. Então, quanto menos massa de ar, quanto mais alto, menos essa massa de ar, menos você esquenta. Então, ela sofre essa influência da altitude, ela acaba tendo uma temperatura um pouco mais amena se comparado, por exemplo, com o tropical ou com o tropical atlântico. Elas se localizam no sudeste, a sua maioria. A pluviosidade é alta e concentrada. Ela é concentrada no verão. Então, áreas, por exemplo, na região sudeste, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a região serrana. Ali sofre muito com as chuvas durante o verão e são chuvas que acabam causando desabamentos, né? Rolamentos de terra e tem graves acidentes com relação a isso. E precisa também ser gerido essa questão das chuvas. Precisa ser melhorado a questão de você estar na encosta, de você melhorar o estabelecimento das casas que estão em encostas para não ocorrer esse tipo de problemas, né? Que são problemas que acabam gerando, né, dificuldades sociais e vulnerabilidade, né, das comunidades. A pluviosidade alta e concentrada, eu te falei, e a média térmica deles ao longo do tempo, né, do ano, vai ser 18 graus ali. Então, a gente tem assim como uma média, tá, gente? Então, a gente vê que é um pouco mais baixa a temperatura. Nós temos também o clima tropical, né, atlântico. E aí eu tô falando desse aqui ligado ali no litoral. É onde ele vai receber a influência da maritimidade. Então, ele é localizado no litoral, ele sofre influência da massa tropical atlântica, que vai chegar aqui, né, pelo litoral. Então, é a massa de ar. Ele vai sofrer essa influência de ser quente e úmida. E, além de tudo, tem a questão da maritimidade, de ter maior umidade no ar. E isso acaba servindo como um regulador térmico, uma vez que a água demora a esquentar e demora a esfriar. Ela tem um tempo maior de mudança de temperatura. As médias térmicas, né, a pluviosidade, desculpa, é alta também. E as médias térmicas são entre 20 e 28 graus.
Já o outro clima, que é o último clima que nós temos, ele fica no sul do nosso país. Ele é o subtropical. E o subtropical, ele tem maiores amplitudes térmicas. Ele vai ter uma diferença de temperatura maior. O inverno dele vai ser mais seco. Em algumas porções do sul, você chega a ter geadas. As chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, não é concentrada como, por exemplo, no tropical de altitude e não tem também concentrada assim, de diferença de duas estações como no caso do tropical. Entender um pouquinho como é que funciona o clima brasileiro, as diferenças climáticas, faz a gente poder saber como gerir também a nossa própria distribuição sobre o território, como gerir casos como a seca, como gerir casos como desastres causados por chuvas, e é muito importante que a gente conheça o nosso território, conheça o nosso país e possa cobrar também dos nossos governantes por uma melhor gestão. Então, para a gente fazer aqui um resumo, eu falei sobre a classificação dos climas, no Brasil, te mostrei um a um, te mostrando também onde se localizam e a importância, as características deles. Fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Eu adorei dar essa aula para vocês. Nos encontramos numa próxima.